Podcast. Olá pessoal, bem-vindo a todos os devs. Meu nome é Álvaro, hoje o Manzano não está, então vai tocar eu mesmo, sozinho. E hoje vamos falar de um assunto muito legal com um pessoal muito fera aqui. Vamos falar do Progress Open Edge, certo? E comigo aqui nós temos a Raide. Olá pessoal, meu nome é como dito é Raide, eu tenho 20 anos, sou dev na TOTOS há um pouquinho mais de um ano. E nós temos também aqui o Rafael. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, sou da equipe de Framework do DataSul. Estou aqui na TOTOS já vai fazer 10 anos no início do próximo ano. E por fim, o Sandro. Bom dia pessoal, eu sou Sandro Rodrigues, eu sou System Engineer na Progress Software, vocacionado, especializado na família de produtos OpenEdge. Prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal. Então, como eu falei, hoje falaremos do Progress, um pouco da sua história, o cenário atual, que é muito utilizada também e não somente no desenvolvimento do RP DataSul. E antes da gente começar, como o Manzano me abandonou, então eu também faço o jabá. Então acessem o developers.totos.com, onde nós temos muitos outros episódios além desse, né? Temos o Rust, JavaScript, enfim, a gente está com nossa pilha de podcasts bem grandes. Nós temos artigos que eu acho que também tem artigo de Progress, mas se não, fiquem convidados a fazer. E claro, nós temos vagas. Então, naquele botãozinho lá no developers.totos.com, lá em cima nós temos vagas, certo? Muito importante. Talvez algumas pessoas não conheçam exatamente o que é Progress e a linguagem de programação ABL. Podem nos falar um pouco sobre? A Progress, enquanto empresa, a Progress é uma multinacional que o ano que vem vai completar 40 anos de vida, 40 anos de mercado, mesma sede, não diria que é o mesmo estatuto social, que o CEO está sempre modificando, enfim, mas no mesmo lugar, tanto em São Paulo quanto nos Estados Unidos. E a Progress, por ser uma empresa multinacional, ela tem presença em 175 países. Aqui na América Latina, a TOTOS é o nosso maior parceiro. A gente refere-se à América Latina como CALA. O nosso relacionamento Progress, TOTOS, ele vem de 1989, muita gente não tinha nem nascido. E o ABL, né, que é a ferramenta, ou melhor, a linguagem de desenvolvimento do OpenEdge, como ela vem lá de trás, é a ferramenta de desenvolvimento mais veterana da Progress, ela também já se chamou 4GL. Então, tem muita coisa para a gente contar de história aí desse OpenEdge que vem desde lá de trás, mas está firme e forte no ano de 2020 e anos futuros. Outra curiosidade da Progress é que o portfólio da Progress, ele cresceu muito. A Progress, ao longo dos anos, fez uma série de aquisições de outras empresas com o objetivo de ampliar o portfólio. Então, a Progress adquiriu outras empresas que trouxeram outras ideias de desenvolvimento, sempre agregando ao Progress OpenEdge ou expandindo com o objetivo de expandir funcionalidades do OpenEdge. Então hoje, juntando essas aquisições e mais o que já tínhamos de desenvolvedores trabalhando com o OpenEdge, nós já temos ao redor do mundo cerca de 2 milhões de programadores. É muita gente. E dá para afirmar também que nós já temos hoje mais ou menos 100 milhões de usuários finais, aquele usuário lá da ponta, que utiliza hoje alguma solução, alguma aplicação escrita com uma das tecnologias do nosso portfólio. Tentando sintetizar o que é a Progress, é isso aí. Legal. E você, Raide, qual que é a sua experiência com o Progress? Aliás, uma pergunta. O certo é falar Progress ou o certo é falar ABL? Progress é o produto? Só para entender. Progress é a empresa, depende do teu sotaque. Se você vai lá nos Estados Unidos, você escuta Progress, você escuta também Progress. Então, Progress é a empresa e a linguagem de programação, que também é um banco de dados, chama-se OpenEdge. OpenEdge. Tá? Okay. Então, pelo fato de que o OpenEdge é um produto extremamente antigo, veterano, como eu falei, vem desde os anos 90, o nome da solução
mistura-se ao nome da empresa, então o pessoal não consegue separar muito o nome do produto do nome da empresa. Então o pessoal fala, vamos instalar o Progress, mas o Progress é o nome da empresa. É quase como que falar palha de aço e bombril, sabe? Exatamente. E como cada um de vocês entrou no mundo do Progress e como foi seu primeiro contato? O Sandro já falou, né? Que ele tá lá desde a pedra fundamental há 40 anos. E você, Raid? Eu não tinha nem nascido, pô. Esse é maldoso demais. Eu fui conhecer o OpenEd quando eu entrei na TOTS. Até então eu não havia tido nenhum contato com a linguagem, nem com a Progress em si de nenhuma forma. Em um primeiro momento, como era meu primeiro emprego como dev, eu levei um susto, né? Eu pensei, como é que eu vou aprender uma linguagem nova tão rápida? Fui apresentada para várias telas, utilizando o OpenEd, uma IDE diferente para desenvolvimento, que até o momento eu não tinha visto na vida. Mas foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. A curva de aprendizagem em OpenEd é bem acentuada, então é possível aprender muita coisa em pouco tempo. Legal, legal. E você, Rafael? Cara, eu comecei foi semelhante à situação da Raid. E, na verdade, eu ainda comecei como estagiário numa empresa lá em São Paulo. Eles tinham desenvolvimento com o Progress ali e eu até aprendi o Progress com uma apostila da DataSul. Era uma apostila, acho que do 6, se não me engano, do OpenEd 6, da versão. E aí me deram aquela apostila, eu olhei aquilo ali e falei, não, vou desistir, não dá pra aprender com a apostila sentado na frente do computador que parecia uma calculadora, né? De tão antigo que era o meu computador lá. Mas foi bem tranquilo, cara, para aprender, assim, como a Raid falou, em pouco tempo você consegue já fazer alguma coisa. O meu primeiro contato, na verdade, foi até com a versão caractere do Progress, né? Então, você faz um display e já sai uma telinha ali. Então, foi bem tranquilo para aprender, foi bem bacana e desde então, são 3 anos ali na primeira empresa, depois mais 6 na segunda e agora indo para 10 anos na TOTUS, então já tem um tempinho aí que eu tô trabalhando com o Progress. Eu acabei esquecendo de mencionar, né, qual foi o meu primeiro contato com o Progress ou com a tecnologia OpenEd, né? O meu contato vem de 1993, né? Recém-formado na faculdade e até então eu era um desenvolvedor na época de Visual Basic, DBase, só que quando eu fui pro mercado procurar oportunidades para mim, o que apareceu na minha frente foi justamente o OpenEd. E eu também tive esse mesmo impacto, falar assim, caramba, gastei 3 anos da minha vida aprendendo Visual Basic, aprendendo DBase, essas linguagens que não usam mais, e agora eu tenho que aprender uma linguagem nova de desenvolvimento. E para mim, a grata surpresa, nasceu ali a minha paixão com essa tecnologia, né? Virei um programador, aprendi rapidamente a linguagem, depois eu comecei a me aventurar com o banco de dados, e aí foi uma ascendência, assim, de desenvolvimento extremamente rápida, amigável com a tecnologia. Muito legal, bem bacana mesmo. Também confesso que eu conheço o Progress também basicamente por causa da TOTUS e o DataSul. Até antes da TOTUS comprar a DataSul, conhecia o grande rival da TOTUS, era o ABL, enfim, e a DataSul. E assim, eu queria saber de vocês o que vocês mais gostam da linguagem e também qual que é a característica da linguagem. É como se fosse um Stored Procedure, a lá TSQL, ou é uma linguagem, enfim, multifuncional, orientado a objeto, enfim, como é que parece, para quem tá de casa e não conhece o ABL, o OpenEd, como que se parece a linguagem? E o que vocês mais gostam? O que eu mais gosto na linguagem é justamente essa facilidade, né? Você não precisa conhecer em todos os detalhes, né, da linguagem para você conseguir fazer um programa, né, alguma coisa ali que seja funcional, que já resolva o teu problema. E sobre a forma como é o desenvolvimento, a gente tem o desenvolvimento procedural que a gente faz ali e tem a versão também orientada a objetos. Na maioria das empresas onde eu passei, a gente utilizava a versão ali no procedural mesmo, a gente desenvolvia procedural. E aqui na TOTUS foi onde eu tive contato a primeira vez com o OABL. Aqui eu já fiz alguns desenvolvimentos usando a orientação a objeto. Eu tenho que concordar com o Rafa, acho que a coisa mais legal ali da linguagem é a facilidade da gente aprender, tem essas duas vertentes, né? A gente pode optar pelo procedural
procedural ou orientação a objetos. A gente sempre ouve aquela premissa de escrever um programa que o computador entenda é fácil, né? Difícil é escrever um programa que outra pessoa entenda. E o que eu mais gosto no OpenEd é que a própria sintaxe da linguagem facilita isso demais. Mesmo a gente escrevendo códigos mais complexos, se outra pessoa pegar teu código-fonte, ela vai ter facilidade em entender o que o teu código faz, entender qual que é o objetivo dele. E isso ajuda muito também na hora de aprender a desenvolver na linguagem, porque as coisas são muito intuitivas, fica muito fácil de aprender o que você precisa. E como o banco de dados já está ali conectado, né? Então você não precisa ficar fazendo um dataset ou coisa do tipo, assim. Principalmente faz um for each, que é justamente isso que ele diz, né? Para cada registro de uma tabela, você faz essa instrução. Então o for each é bem bacana, né? É bem simples e é muito fácil, então, por conta disso, né? Se fosse para eu contribuir assim com a experiência pessoal de vocês, que eu acho muito legal ouvir de fora como é que é a relação de cada um na ponta com a linguagem, eu poderia dizer o seguinte, assim, para quem nunca viu o OpenEd, assim, cara, o que é isso, né? Assim, o OpenEd, como eu mencionei, ele nasceu lá atrás, 1980, Guaraná com rolha. Então, o que aconteceu? Naquela época, quando você desenvolvia um programa pensando primeiro no ambiente caractere. Esquece o que vocês veem hoje, smartphone, tablet, acesso à internet, esquece isso. Antigamente era terminal burro mesmo, tá? Monocromático até. Daí o que acontece? Quando nasceu o ABL, que ainda chamava-se 4GL, ele era justamente isso, uma cláusula SQL proprietária da Progress, que a Progress batizou de ABL, onde a cláusula SQL para fazer manipulação de registros já traz embarcado também comandos que já desenham a tela para você ver o resultado final. Então, que seria um select, asterisco, from tabela e mostrar os campos que você quer. No ABL é for each, tabela, campo, display. No que você colocou um comando display, você já tem o resultado em tela do que vai ser. Daí você começa a expandir, ou melhor dizendo, você começa a criar a interface de interação com o usuário. Então, se você pensar hoje numa perspectiva de desenvolvimento, você consegue desenvolver ainda pensando num ambiente caractere, pela simplicidade e rapidez que é para construir essa interface, mas não só isso, você também é apto a desenvolver uma interface GUI Windows, padrãozinha ali, para quem ainda gosta das interfaces GUI Windows, e não só isso, o OpenEd ele não para de evoluir, e hoje você também já consegue criar microserviço visando a atender, ou mesmo REST APIs, enfim, criando aí serviços para que possam ser consumidos por interfaces, digamos, modernas que nós temos hoje, como tablets, interfaces web, enfim, todo esse protocolo aberto que é amplamente utilizado em termos de mercado. Então, eu diria que o OpenEd ele está mais vivo do que nunca, justamente por isso, porque ele permite que você continue compatibilizando, ou melhor dizendo, que você continue dando suporte, sustentação a programas que foram escritos há uns 20 anos atrás, mas você consegue aproveitar tudo isso que foi feito e modernizar para uma interface ou um requerimento de user interface moderno de hoje, ano 2020, 2021. Esqueci de mencionar também que o desenvolvimento ele pode ser procedural, que o Álvaro Rafael mencionou, ele também pode ser totalmente orientado a objetos, porque o ABL tinha algumas críticas, vocês desenvolvem top-down, eu trabalho com classe, com herança, enfim, com o OpenEd você também trabalha nesse alto nível de desenvolvimento, de abstração, enfim, utilizando a linguagem do OpenEd. Como é que é o mercado para devs de Progress? Como a Heidi e o Rafael falaram, eles ficaram sabendo da linguagem quando vieram para o DataSul, para o Proteus, mas que outras empresas, ou pelo menos para citar empresas, mas outros ramos de negócio usam pesadamente o Progress, além, claro, do DataSul? O que acontece? Primeiro vamos falar de mercado do ABL propriamente dito, porque, como eu mencionei no início do nosso bate-papo aqui, a Progress, ao longo dos anos, por meio de aquisições, ela expandiu o seu portfólio, tá? Então, hoje, você tem o ABL, que é considerado linguagem para desenvolvimento de aplicação
crítica, mas nós também, não somente isso, a gente também tem front-end de desenvolvimento para app de celular, front-end de desenvolvimento para interface full web responsivo, a gente tem front-end de desenvolvimento para websites, para B2C, entendeu? Então, o portfólio da Progress é bem abrangente hoje. O mais interessante disso tudo que eu mencionei aqui é que, ao longo dos anos, com essa expansão do portfólio da Progress, tudo que foi sendo agregado, a premissa básica era, olha, se eu colocar esse componente aqui para fazer uma interface web, ele vai conseguir conversar nativo com o OpenEdge? Se a resposta é não, a gente não vai estar trazendo esse produto. Se a resposta é sim, a gente vai trazer. E é assim que o portfólio da Progress foi crescendo. Em termos de mercado, especificamente de ABL, devido à parceria mais antiga da Progress aqui no Brasil com a TOTUS é sem dúvida o maior celeiro de desenvolvedores e criação em cima da tecnologia OpenEdge. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, a Progress com a BL, ela está bem posicionada muito em cooperativas, tem muitas soluções agrícolas, tem grandes cooperativas no Paraná que desenvolveram back-office ou sistema proprietário, utilizando pura tecnologia ABL. Então, geralmente são grandes cooperativas que estão sempre precisando de mão de obra especializada para dar sustentação e até mesmo para expandir essas aplicações. Mas não só isso, a Progress também, com o ABL, ela está bem posicionada em mercados financeiros, então existem muitas aplicações especialistas voltadas para a área financeira que utilizam o ABL. Ah, Sandro, mas por que ABL? Por ser uma tecnologia extremamente estável, quando você fala de instituição financeira ela é muito resistente à mudança, ou melhor dizendo, ela não tem muita flexibilidade com mudanças, com downtime, ou simplesmente fala assim, olha, tá funcionando? Tá, então não mexa. Tá? Então, a gente tem muito cliente do segmento financeiro. E também, olhando na área de atuação TOTUS, nós também temos outros parceiros que construíram outros ERPs. Não vou nem citar nome, não precisa, mas existem outros ERPs que também foram construídos com a tecnologia do ABL, aqui no Brasil também. Mas, por exemplo, concorrentes fortes da TOTUS, nós temos, por exemplo, o QAD, nós temos o Infor, nós temos, por exemplo, a ADP, que é quase um sinônimo de provedora de folha de pagamento. Então, assim, existem umas aplicações ainda bem especialistas do sistema de agroindústria. Então, assim, nós temos bastantes braços, talvez menores em termos de celeiro de desenvolvedores, mas também onde existem também muitas oportunidades, digamos, fora do ecossistema da TOTUS. No meu caso, Álvaro, só uma correção, eu não comecei com o OpenEdge, né? Não comecei na DataSul, na TOTUS, né? Eu comecei, na verdade, numa outra empresa, numa empresa do segmento de fazer um RP para concessionárias. Tá, lá em São Paulo ainda. Depois eu passei para uma outra empresa, uma empresa do ramo automobilístico, uma das maiores do mundo, que também tem desenvolvimento interno ali com o Progress, né, com o OpenEdge. E aí depois, então, é que eu vim para a TOTUS. As duas primeiras empresas na cidade de São Paulo e aqui em Joinville, na TOTUS, já aí há quase 10 anos, então. Legal. E a Hyde, que é uma desenvolvedora nova, né, é legal ter essa visão, né, não só dos dinossauros que nem nós, mas também da nova geração como a Hyde. Qual que é a sua visão do OpenEdge e do Progress? Como eu falei, eu não conhecia, né, mas hoje já, vamos dizer, com buscas mais direcionadas, a gente pode ver que tem realmente várias empresas que utilizam, então sempre tem mercado, bastante na TOTUS, né, que a gente utiliza bastante, mas também tem vários outros segmentos, empresas de outras áreas que procuram essa mão de obra aí. Legal, conhecemos o Progress, mas eu sou um desenvolvedor que não conhece e gostaria de aprender o Progress. Então, na opinião de vocês, como começar a aprender as tecnologias do Progress, o ABL, o banco de dados e o OpenEdge? A documentação tem playgrounds, tem cursos, tem comunidade, como é que vocês enxergam esse aspecto? Cara, no meu caso eu comecei com uma apostila, hein? Eu não consultava, não pesquisava na internet, então eu conheço alguns fóruns, né? Tem o Forit, que acho que é um dos mais
mais conhecidos aí, né? A gente também tem uma guild aqui da TOTOS, né? A gente tem um grupo de discussão no River. Tem bastante coisa ali no site da Progress também, né? A maior parte da documentação da Progress é em inglês, mas é tranquilo de consultar, assim, não é uma documentação muito complexa, não. Ajuda a gente bastante. Tem alguns cursos também, se a gente procurar, bem completos. Tem algumas ideias online mesmo, para você fazer algumas brincadeiras mesmo, só para testar, para ver como é que é a sintaxe da linguagem. E como o Rafa comentou, tem bastante fóruns também. O Forit acho que é o mais movimentado deles, mas tem alguns outros para você tirar dúvidas, conhecer mais a comunidade, quem que usa, quais são as dúvidas desses caras, né? Como é que eles estão utilizando. E do meu lado aqui, como documentação oficial, se você fizer uma pesquisa no Google e digitar lá, por exemplo, Progress Hub, H-U-B, você vai ser direcionado para um link onde você tem trilhas de desenvolvimento de profissionais por especialidade. Então aparece lá, trilha para novos desenvolvedores, trilha para administradores de bancos de dados, trilha para quem já é desenvolvedor e quer se aprofundar em algum outro tema, de REST, de User Experience, alguma coisa assim. Então, dentro desse Progress Hub, existe toda uma trilha de treinamento aberto para toda a comunidade utilizar, tem exemplos, tem uma série de coisas lá, que dá para você pegar toda a informação necessária para que você desenvolva. No site da Progress também existe um progress.com/vídeo, onde você tem uma série de vídeos. Às vezes são vídeos demonstrativos de algumas das soluções, mas tem uma seção muito interessante lá que eles chamam de How to, ou seja, é como eu faço. São vídeos bem curtos, que são bem cortadinho ali, um passo a passo do que você tem que fazer para criar um serviço REST ou para criar uma interface nova, como é que adiciona um campo no banco. Então você tem ali um passo a passo com vídeo bem orientado de como é que você faz. Isso em termos de documentação. Em termos de comunidade, aqui no Brasil, a Raid já comentou, é um site bem veterano, que é o Forit, mas como comunidade oficial da Progress, quando eu digo oficial, o moderador da comunidade são engenheiros, são desenvolvedores, são pessoas internas da Progress. Então, em inglês, chama-se Community. Então, você tem lá o community.progress.com, que também é um site aberto. Se você não conseguir entrar lá, basta você clicar num link lá, pedir para participar. Daí você escolhe lá qual que é o tema, que bem detalhado, tema a tema, onde que você precisa expandir seu conhecimento ou onde que você quer se aventurar, e é um site aberto para o mundo inteiro. Talvez a única barreira, que não pode ser barreira, você é novo programador, idioma inglês não pode ser barreira para você, porque você se restringe muito apenas ao nosso mercado, né? Muitas vezes você está com uma dúvida, não está conseguindo sair do outro lado em algum desenvolvimento, alguma dificuldade que você tem, e às vezes alguém da Europa teve o mesmo problema um pouco antes que você, e essa pergunta já está respondida lá. Motivo vocês a não colocarem o idioma inglês como uma dificuldade para vocês. Você tem aí esses dois caminhos que são bem ricos de informação, tanto o Progress Hub como a Community Progress, que é a comunidade oficial. Ótimo, muito legal. E vocês conhecem se tem algum meetup, alguma comunidade de desenvolvedores além dos fóruns? Cara, eu não conheço. Eu não conheço. Ó, tá aí a oportunidade, hein? Tá aí o nicho interessante e a TOTOS Developers apoia as comunidades. Então, aí, ó, fica a dica aí. Pode nascer uma comunidade aqui desse podcast, hein? Show de bola, uma boa. A gente tem o StreamYard aí, só falar, beleza? Beleza. Então vamos agora pro momento pimenta, né, dessa parte. A gente falou muito bem da linguagem, de como começar, tudo mais, mas toda linguagem tem seus problemas, né? Se tivesse uma linguagem que não tivesse problema, tava todo mundo trabalhando nela e todas as outras linguagens tinham morrido, certo? Então pra vocês, o que vocês menos gostam da linguagem do ABL, enfim, do Progress? Acho que o que eu menos gosto na linguagem do Progress, o que me incomoda mais, na verdade, é como a gente tem a possibilidade de usar datasets para acessar outros bancos, ou SQL, ou Oracle, como são os que a gente usa aqui. A gente tem algumas diferenças de desenvolvimento e a forma como funciona um mesmo desenvolvimento, né, para esses diferentes datasets, né? Acho que esse é um ponto que a Progress tem desenvolvido, né? Eu vejo as atualizações das versões novas
mas ainda precisa dar uma melhoradinha nesse ponto. Eu sou suspeita para falar porque eu realmente gosto do OpenEd, né, da linguagem, mas eu vou deixar aqui uma pequena crítica, vamos dizer, para a Progress como empresa em si, né? Acho que uma das coisas que falta é um marketing mais acentuado. Até procurando alguns artigos de opinião sobre a tecnologia, eu encontrei um lá que tinha como título Progress, o melhor banco de dados relacional que você nunca ouviu falar. Eu acho que a gente poderia melhorar isso e aumentar a nossa visibilidade, até trazer mais programadores, mais desenvolvedores e amantes para essa tecnologia. E você, Sandro? Não é possível, tem alguma coisa que você gostaria de melhorar para a linguagem. Eu sou muito suspeito. Eu sou muito suspeito de falar que poderia melhorar. O que eu poderia dizer é o seguinte, por exemplo, em cima aí da questão de datasets. Eu posso dizer, relacionado a isso, o ABL, ele está muito sendo direcionado para a questão focada em microserviços de REST APIs. Então, existe um grande esforço da engenharia, é até uma boa notícia que a TOTOS está adotando o novíssimo Puzzle-E, que é o nosso web server. Então, existe um grande esforço da nossa área de engenharia, nossa área de desenvolvimento interno, para que faça o ABL cada vez mais moderno e mais compatível com essas tecnologias de ponta. Então, cada vez mais você vai ver investimentos para que você consiga fazer um serviço REST em segundos ali. E esse serviço REST vai poder ser consumido por qualquer aplicação e até mesmo ser reaproveitado por qualquer aplicação ou até mesmo user interface normal. Em relação ao que a Rede mencionou de marketing, isso é uma grande verdade. O que acontece? A Progress tem olhado, né? Vou falar que é 100% do caso, ela vinha olhando muito para o mercado exterior, mas por que isso acontecia? Porque a célula de marketing, ela estava só lá nos Estados Unidos. Então, tudo que eles faziam, eles estavam muito pensando, ou não é que estava só pensando, eles pensam globalmente, mas digamos que devido a uma limitação de recursos, eles não faziam muitas publicações, nem mesmo em espanhol. Daí o que aconteceu? De 2019 para cá, a célula de marketing introduziu recursos, pessoas mesmo, tá? Para desenvolver conteúdos em espanhol e em língua portuguesa. Então, a partir do segundo semestre desse ano para cá, vocês vão ver que vão começar a surgir várias publicações escritas em língua portuguesa e por referências aqui do Brasil. Então, o OpenEd, esse ilustre desconhecido, ou não tão amplamente divulgado aqui no Brasil, esse mito vai deixar de existir. Vocês vão ver que não tem recurso audiovisual aqui, mas eu tenho uma lista de publicações que posso estar compartilhando com vocês posteriormente, várias publicações com a Progress no meio. É que, às vezes, essas publicações não são somente falando do ABL, né, do OpenEd, enfim. Você vai encontrar publicações falando de Sitefinity, falando dos nossos drivers, falando das ferramentas de UX. Então, é bem abrangente. Mas, gradativamente, vocês vão ver muito forte daqui para frente, muitas publicações em português e em espanhol, porque essa queixa de visibilidade ou de divulgação localizada para o nosso país era global, não era só aqui. Tinha gente reclamando na Argentina, em México, na Colômbia. Nós outros queremos em espanhol. Eu falava, eu quero em português. Enfim, e o marketing falava, não dá para dar conta de tudo isso. Então, agora eles, de fato, conseguiram uma estruturação e a gente vai ter mais e mais documentações, website, publicações em língua portuguesa. E para mim, de novo, falar do que eu não gosto do ABL, eu sou muito suspeito de falar, porque eu sou um tanto apaixonado pelo ABL desde quando eu o conheci. E quando eu olho o ABL, eu não olho ele como uma solução fim, digamos assim. Eu olho ele, se eu não conseguir fazer tudo com ele, como é que eu encaixo com outra tecnologia do meu portfólio para que entregue um produto final de qualidade para o meu usuário. É assim que eu penso. Então, se eu estiver pensando, eu vou reclamar que ele não fez uma user interface bonitinha, ele não vai ter uma user experience, só que aí eu vou pegar o meu outro produto do portfólio, vou transformar o ABL em um REST
e vou entregar uma interface moderna. Então, eu sou muito suspeito de falar do que eu não gosto. Talvez do que eu não gostava no início da minha carreira, ou melhor dizendo, recém-saído da faculdade, eu mal falava português direito, então diga lá falar inglês, né? Então, quando eu entrei na empresa e me apresentaram um manual em inglês, eu falei, eu tô perdido, né? Não entendo nada do que está escrito. E olha que na época não tinha Google Translator, não tinha essa facilidade de acesso ou de aprendizagem de inglês que nós temos hoje. Então, naquela época eu falava, não gosto dessas literaturas estarem 100% em inglês. Hoje, como eu trabalho nessa casa, na Progress, e que o contato com o pessoal de fora do país é a rotina do dia a dia, então isso não é uma barreira para mim mais. E eu também, de novo, não quero que idioma inglês seja uma barreira para nenhum de vocês e principalmente nenhum dos novos programadores, desenvolvedores que estão olhando e pensando em conhecer essa tecnologia. Só sobre essa questão do momento pimenta, e o Manzano não tá aqui, mas eu sempre puxo a orelha dele, por causa que no caso a gente mantém o ADVPL, a nossa linguagem que ainda ele mantém, né, da TOTOS. Mas e com relação a, de novo, a comunidade, principalmente a questão de colaboração, eu sei que é um produto comercial, mas a questão de abrir algum projeto em open source, e até a questão da documentação, você citou para mim que da documentação é em português, em espanhol da documentação técnica, mas eu não sei, tô aqui falando que eu acredito e que eu vejo, por exemplo, principalmente no Angular, que é o produto que eu conheço, enfim, que eu tenho bastante contato, da comunidade colaborar, pelo menos com a documentação. Tipo assim, olha, aqui tá o portal, ó, se você quiser mandar sua tradução, clica aqui, enfim. Como é que é a visão que você tá vendo da Progress sobre essa questão do mundo open source, do GitHub, enfim? A Progress olha com bons olhos a questão do open source. Por exemplo, a Progress deu para a comunidade um produto chamado Native Script, que é uma interface de desenvolvimento para criação de apps de celular nativo. Você tá brincando que o Native Script é da Progress? O Native Script é da Progress. Olha só, caramba! Na verdade, a Progress doou, tá? Então, o que a Progress fez? Ela criou o produto, deu suporte, chamou a comunidade, expandiu. Quando o produto, digamos, já estava pronto para ter as pernas dele e andar sozinho, a Progress entregou, tá? Caramba. Então, mas continua sendo um produto que foi criado pela Progress. Eu digo isso porque o Native Script fez bastante... Agora perdeu um pouco o lugar pro Ionic, mas a comunidade Angular para fazer desenvolvimento de aplicativos híbridos tem bastante incentivo de usar o Native Script. Então é interessante. E aí até um puxão de orelha pro marketing, né? Porque eu nunca trabalhei com Native Script, mas conheço. A comunidade Angular até incentiva, acho que um dos principais incentivadores para o uso do Native Script é o pessoal do Angular, é a comunidade, de novo, do Angular. Só que eu mesmo não sabia que era da Progress, entendeu? Então assim, uma coisa mó legal tinha que ser melhor propagandeada. Eu conheci o Progress e não sabia. Pois é, e tem mais, assim, hoje a gente também tem... Eu quero aprender Prog, eu quero aprender ABL hoje. Fala assim, poxa, eu sei que tem que licenciar, eu sei que tem que comprar licença, eu ouvi falar que tem um tal de OE Studio. A Progress, ela dá, prestem atenção, a Progress dá estas licenças para você que quer começar a aprender agora. Eu tenho um computador em casa, não importa qual é, se é um laptop novo, antigo, enfim. Eu quero começar a aprender ABL. Eu fui lá descobrir que existe o Progress Hub. Falei assim, legal, mas como é que eu vou aprender essa linguagem? Você vai entrar no site da Progress, vai digitar lá no Google progress.com espaço OEDK. OEDK, K de quilo. Se você entra lá, existe uma versão chamada Classroom. O que é isso? É com propósito de aprendizagem. Não pode ser utilizado para fins comerciais. Você entra lá, baixa a licença, você tem o produto completo para uso na sua máquina pessoal, sem qualquer custo. Tudo isso para motivar que novos programadores venham a aderir a essa linguagem de desenvolvimento. Então, a gente tem essa iniciativa de interface front-end gratuita e a gente também está dando o ABL para quem quiser aprender e começar a estudar agora. Ou mesmo para quem já é do ramo, fala assim, puxa, eu sei por questões internas de compliance, enfim, eu não posso pegar uma serial de instalação da TOTOS e instalar na minha máquina pessoal em casa, né? O que eu faço? Você vai lá,
Pega essas licenças, instala e usa à vontade do jeito que você precisar para que você aprimore o seu conhecimento. E uma outra iniciativa que ainda posso citar, desde a versão 12 do OpenEd, os binários estão disponíveis lá para quem quiser trabalhar com Docker, né? Então você consegue criar o application server, você consegue criar o banco de dados, existem imagens prontas disponíveis. Eu esqueci o nome do site, mas é o da baleia. É Docker. Docker Hub, isso. Está lá disponível e também alguns links para o próprio GitHub. Tá tudo lá para quem quiser trabalhar e expandir o conhecimento. Nossa, bom saber. Olha só, gente, tá vendo? A Raid foi perfeita na colocação dela. Tem tanta coisa a gente nem sabia que a gente usa que é da Progress. Muito bom. E por isso que eu tô feliz de estar aqui, tá? Assim, esse bate-papo para mim é extremamente enriquecedor. Fico feliz de levar essa informação para mais pessoas e a gente ampliar ainda mais a nossa comunidade. E até pode servir de exemplo. Somente eu gostei da questão de das licenças para quem quer aprender e principalmente da questão de você conseguir subir tudo via Docker, porque isso é um problema que a gente tem hoje sério aqui no ADVPL no server, porque uma pessoa de fora não consegue subir facilmente um Proteus, enfim, o server para programar e aprender ADVPL, né? Então essa disponibilização de imagens públicas, né, para a pessoa começar a aprender e tal, é uma coisa muito legal. E como a Progress tem, né, a gente fala assim, a Progress faz, porque a gente não faz, porque é um problema sério nosso também para atrair desenvolvedores, né? Então muito legal, bom saber tudo isso aí. Bom, então, para finalizar aqui, né, a gente já tá com bastante conteúdo, vamos falar aqui sobre o futuro da linguagem dos produtos, né? Então, quais novidades para as próximas versões? Para o pessoal aqui da TOTOS, tem vaga de Progress aqui na TOTOS, né? E aí, né, como falou lá, que tem outras empresas financeiras, tudo mais, que contratam, né, Devs Progress, mas, então eu queria saber basicamente disso, o que tá vindo por aí? Algum spoiler do que tá vindo por aí? E aqui, na visão da Raid e do Rafael, a questão de vagas aqui na TOTOS, se o produto aqui da DataSul tá precisando de mais gente e tal, etc. DataSul sempre tem vaga, sempre precisa de desenvolvedor Progress, cara. A gente, aqui na nossa equipe, a gente conseguiu fechar recentemente uma vaga que estava aberta, mas a gente tem certa dificuldade em conseguir, né? Mas sempre tem, cara. Em alguma outra equipe vai estar precisando, de certeza. Antes da gente começar a gravação aqui, eu dei uma olhada lá nas vagas em aberto da TOTOS. Tem várias vagas lá que tá precisando, tá lá como requisito ou desejável o conhecimento na linguagem Progress. Então, se alguém aí estiver ouvindo, tiver conhecimento nisso, sempre tem vaga sim. Só acessar lá as vagas da TOTOS. Bom, e do lado da Progress, se você acompanhar a página do LinkedIn, existem várias posições em abertas, claro que são para fora do país, mas quando aparecem vagas para o Brasil ou para o mercado da América Latina, elas são divulgadas para todo mundo ali, dentro do LinkedIn. É só você acompanhar o site da Progress, tá? É que lá você vai encontrar também, não só vocacionado na BL, como eu mencionei. Tem outros produtos, podem estar procurando vagas que você nem pode imaginar. Tinha mensagem de Angular, né? Pode ser que eles estejam procurando alguém de Angular, alguém de C++, para trabalhar com criação do binário do OpenEd mesmo. Enfim, tem muitas vagas abertas lá. Eles, às vezes, até colocam vaga difícil para ser preenchida. Nos ajudem. Enfim, tem vagas. Sempre que surgir alguma vaga, vai estar disponibilizado lá para vocês. Em relação a Spotlights, né? Spotlights não, novidades fresquinhas do que vem por aí. Falando especificamente de OpenEd, o OpenEd foi lançado, nós lançamos a versão 12 no começo desse ano. Com o lançamento da versão 12, a Progress aposentou um componente antigo, que o pessoal em português chama de App Server Enterprise. Então, a Progress aposentou esse componente, entende que ele não atende mais o que a gente precisa hoje para continuar crescendo, e colocou o novo Pazoe, que é o nosso web server baseado em Tomcat. Então, esse produto, ele é o produto, digamos, menina dos olhos da Progress. Então, se você quer se especializar em alguma coisa, se você não está pensando em UX, User Interface para o usuário, você quer se especializar em regra de negócio, construir mais na camada de aplicação, você tem que saber trabalhar com o Pazoe e você tem que se especializar com regra de negócio e desenvolver microserviços com ABL, que é bem fácil de fazer, tá? Então, todos os investimentos, ou uma boa parte dos investimentos que estão sendo dirigidos para o portfólio OpenEd, então todo mundo olhando para o Pazoe. Então, se tem um produto que vai melhorar ainda mais, o Pazoe.
falando um pouquinho do banco de dados, nos próximos roadmaps já está previsto data masking do banco, então alguns recursos para complementar ou atender a legislação de regulação de proteção de dados, então essas features vão ser incorporadas no banco de dados. Expandindo ainda essa questão do banco de dados, já estão presentes na versão 12, para quem ainda não sabe, a versão 12, o pessoal falava muito de ativo-ativo, aquelas histórias lá. Enfim, hoje o OpenEd, já sabemos que é um banco que não cai, mas enfim, se tiver alguma questão relacionada a parar a produção e uma contingência sumir, hoje o usuário, ele nem percebe que está sendo desconectado e indo para contingência, enfim, esse disconnect e connect hoje do OpenEd já é automático, então esse recurso já está disponível na versão 12.2. Os DBAs OpenEd, eles reclamam bastante de ter que parar o banco para fazer um procedimento de manutenção que eles chamam de dump load. O release 12.3, que foi lançado agora em outubro, final de outubro, ele elimina a necessidade de dump load. Então, se você precisa estar com o banco fragmentado ou você tem uma manutenção que exige fazer um dump load no banco de dados, então hoje também já não precisa, tá? Então isso também é novidade da versão 12.3 e vai ser disponibilizado muito em breve para quem trabalha com editor ali, vai ser disponibilizado o editor Full Web. Então você vai poder desenvolver de qualquer lugar utilizando uma IDE 100% web dentro do seu navegador de internet que você prefere. Entre milhares de outras coisas que eu poderia ficar a tarde inteira falando. Daí vai mais da curiosidade de vocês. Ótimo. Deixa o link de tudo que a gente vai no show notes aqui, a pessoa pode acompanhar, enfim, se aprofundar. Então vamos agora para as nossas considerações finais, certo? E as dicas dos participantes. Então a gente sempre pede aqui dicas de séries, livros, eventos não, porque evento não pode, pandemia, a gente fica em casa. Séries, livros, filmes, desenhos de criança, enfim, alguma coisa, porque foi muito conhecimento, então a pessoa sai daqui e vai pensar em outra coisa para relaxar, para assentar esse conhecimento. E também suas considerações finais. Então, Raide, pode começar? Então tá, foi um prazer estar aqui, muito legal passar conhecimento adiante, enfim. Vou dar uma dica de livro aqui, não era para falar mais de trabalho, né, mas eu acho que é uma dica bem legal, um livro que eu li recentemente, não precisa ser de Progress, né, para qualquer linguagem, é para quem trabalha em qualquer área aí da programação. O nome do livro é O Programador Pragmático, é bem legal, independente do nível de carreira, eu acho que tem algum conhecimento para tirar aí dessa obra. E é isso aí, muito obrigada pelo convite. Beleza, Rafael? Tô numa vibe muito pai recente, então a minha dica é o livro Papai é Pop, é bem bacaninha, e Mundo Bita. Mundo Bita é show de bola para acalmar a criança. Perfeito, perfeito. E Sandro? De novo, assim, uma satisfação estar participando desse podcast. Podem me convidar mais. Depois dessa conversa aí, eu espero ter estimulado todo mundo a entrar mais no site da Progress, dar uma investigada, ver mais o que tem. Tenho certeza que vocês vão cair em algum link e falar, o Sandro não comentou disso aí. Vamos fazer mais um podcast para explorar esse assunto. Estou aqui, estou à disposição e é uma satisfação estar participando com vocês. Minha dica, bom, eu sou jogador de Pokémon GO, eu adoro jogar PVP e a minha dica é falar assim, se você parou de jogar, o Pokémon GO agora vai até o level 50. Existe um desafio grande pela frente, então se você jogou o Pokémon GO algum dia e nem tá sabendo dessas mudanças, o jogo evoluiu bastante. Eu sempre gosto de jogo para ajudar a mudar de ar ou pensar em outra coisa, relaxar um pouco, dar risada. Enfim, o Pokémon GO tá com uma comunidade muito grande, inclusive no Brasil, vários youtubers, enfim. Fica a minha dica aí, voltem a jogar, porque o jogo também não parou. Muito bom, legal. A minha dica final, né, eu sempre tô aqui com os animo, eu tô terminando finalmente o Naruto Shippuden, tô nos últimos 5 episódios, no casamento do Naruto, uma desgraça, um filler de safado, mas tudo bem. Mas tô acabando o Naruto Shippuden pra começar o Boruto e ficar up to date com o mundo de Konoha, certo? Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado aos participantes. Acessem o site developers.totos.com, onde nós temos esses podcasts e muitos outros, e também eventos e etc. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.